Boa noite. Oi. Hoje a gente vai com o Paulo Monteiro. E é uma pessoa duplamente especial para mim. Oi, Paulo. Boa noite. Boa noite. Ei, tem plateia fazendo eco. Tem. Estou terminando de ajeitar aqui. Fica à vontade, Paulo. Espero que Obrigado. seja uma conversa muito proveitosa para você, para mim e para quem está chegando aqui, para quem vai ouvir, para quem vai ver depois. Bom, eu estou fazendo conversas com Vivi. Eu sou a Viviane Ghiseline e tenho conversado com pessoas que eu convivi, que eu vivi com elas. Então, hoje eu vou falar com o Paulo. E o Paulo é meu irmão caçula. Mas a riqueza dessa conversa não é porque ele é meu irmão, é porque ele viveu, ele vivenciou, foi ele que passou por isso, o câncer na vida dele. E acho que ele agregou muita coisa que dá para compartilhar com a gente de uma forma leve, uma forma que nos traga empatia. E, bom, vocês vão ver, vai ser bem legal. Bom, Paulo, eu coloquei aqui na chamada para o pessoal que foi aos 18 anos que aconteceu isso, né? Hoje você está assim, com a cabeça raspada por opção. Porque De opção. Eu você que. descobri que eu fico bonitão, careca. Ai, que legal. Então, vamos começar essa conversa dizendo qual que foi a sua sensação, o seu sentimento quando você passou no médico, o médico, você passou por alguns médicos antes de chegar no definitivo e o médico falou para você, Paulo, você tem câncer. Como é que foi para você? O que que você sentiu na hora? O que que te remeteu isso daí? Bom, só para contextualizar, para todo mundo que vai estar ouvindo a gente entender o que eu vou explicar, entender na integralidade, eu sou cristão e eu gosto muito de ler a Bíblia e eu gosto de gravar o que está escrito. Então, quando eu recebi a notícia, né, eu ali com 18 anos estava sozinho. No dia que eu fui no médico, eu ainda não tinha contado para os meus pais da suspeita, eu já sabia, mas meu pai cardíaco, minha mãe com pressão alta, eu queria ter muita certeza do que estava acontecendo, eu queria poupar eles, era o meu pensamento naquele momento. Então eu estava sozinho lá, eu e o médico, e ele virou para mim e falou: "Você tem um tumor". E na hora que ele falou isso, assim, instantaneamente na minha memória veio um versículo bíblico, que é Filipenses 4:13, e está escrito assim: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece". E, e eu logo pensei, bom, estou com tumor, não sei agora como é que vai ser os próximos passos, mas seja eles quais forem, eu sei que eu posso passar por eles. Por quê? Porque quem me fortalece é Deus. E esse versículo foi, inclusive, a base, ele me acompanhou diariamente durante todo o processo. E era uma das coisas que mais me dava força, porque era saber que eu tinha força em Deus. Então, esse foi o primeiro sentimento que eu tive e acabou me acompanhando durante muito tempo. Pouquinho depois disso, imediatamente após, veio a preocupação, como eu vou falar isso para meus pais, né? Então eu tinha que chegar em casa e contar para eles e como é que seria isso. A minha mãe já estava ansiosa porque eu nunca gostei de médico e ela que marcou o médico para mim, eu pedi para ela marcar com urgência. Então eu não tenho o melhor momento para falar esse tipo de coisa. Vai ser ruim. Então eu esperei a gente terminar de almoçar, porque pelo menos ia ser jantar, ia ser menos indigesto, né? Acho que todo mundo ia perder a fome.
E aí, quando eu cheguei em casa, eu contei para eles. E essa era a minha grande preocupação, como passar essa informação para eles. Então, o médico me muniu de algumas informações, que a princípio seria uma cirurgia muito simples, simples no aspecto médico, clínico, né? O risco dela seria mínimo. Toda cirurgia tem seu risco. E que a partir do resultado daquela cirurgia, quando fizesse a primeira extração, ia se analisar para saber se era um câncer ou um tumor, porque tem uma diferença grande entre os dois. Então, a gente só sabia com certeza que havia o tumor, não sabia se esse tumor era cancerígeno. E aí foi isso, esse primeiro sentimento que eu tive, né? Esses foram os dois primeiros sentimentos que permearam aí. E Paulo, é, quando te perguntavam onde que é esse câncer, como que você está fazendo? Que médico que eu posso te ajudar? Me conta onde é que eu posso te indicar um médico, alguma pessoa. Como que era para você contar isso? Porque a gente vê, ainda bem, atualmente, muitas campanhas, né? Tem campanha de conscientização aí, tem mês de conscientização, enfim. Só que há determinados tipos de câncer que câncer já é um tabu. Mas tem outros que ainda é mais tabu ainda, que é onde ele está localizado, ou como é que vai fazer a extração dele. E aí, você quer compartilhar isso também? Olha só, antes de compartilhar, eu vou falar sobre essa questão que você disse do tabu, porque o próprio tabu que hoje ainda é discutido com uma forma de quebrar tabu, não engloba os dois lados, porque eu, pelo menos, aos meus ouvidos não chegou. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, para uma mulher, eu sei de já ouvir falar, porque eu convivi muito próximo de muitas pessoas que passaram por isso, mas para uma mulher, um câncer na mama é muito complicado. Muito. Ele vai envolver uma série de questões. E, eventualmente, a gente ouve até uma campanha mais forte sobre isso, mas eu nunca vi campanha específica, ou até mesmo colocarem, falarem, divulgarem, em jornal, em lugar nenhum, sobre o câncer que eu tive inicialmente, né? E, e no primeiro momento, para mim, no primeiro momento, assim, ó, vamos ser mais sinceros do que isso, até hoje, é um tema que eu sempre fui muito cauteloso com ele. Então, que realmente sabia onde exatamente foi o câncer que eu tive, o início, são poucas pessoas, né? Então, eram os familiares próximos e aqueles grandes amigos mesmo que eu conseguia me sentir mais acolhido e à vontade para falar. Mas aí, hoje eu quero, inclusive, falar sobre isso, porque eu acho que como você bem disse, a gente muitas vezes quer ajudar, a gente tem a melhor das intenções, mas às vezes a gente peca na forma, né? Então eu acho que é uma oportunidade da gente revisitar essa forma. Por isso, quando eu tinha ali meus 18, 19 anos, eu descobri que eu tinha um câncer no meu testículo esquerdo. E qual seria a forma simples de tratar isso? A extração. E isso não é uma coisa simples e corriqueira de você falar, né? Você vai contar para alguém, você vai contar até mesmo na igreja, quando a gente vai lá contar um testemunho, a gente sobe no púlpito, eu não vou falar isso, né? A gente não fala. E assim, inúmeras pessoas, elas, mas onde foi? Não, mas e aí, assim, eu tive duas vezes. Eu só falava do segundo, porque o primeiro, para mim, eu ficava muito pouco à vontade de compartilhar esse tipo de informação. Tanto que muitas pessoas sabiam que, a princípio, era para eu ser estéril, mas elas não entendiam a totalidade, né? O porquê real, assim, a complexidade dessa questão de eu deveria ser estéril. Por quê? Porque inicialmente o câncer era no testículo esquerdo, e esse tipo de câncer, pelo que os médicos me disseram, quando a pessoa desenvolve ele, na verdade, é porque antes de desenvolver ela já era estéril.
E aí envolvia a questão da cirurgia, que extrair já ia diminuir minha possibilidade de ser pai, né, de produção de espermatozoides e todas essas questões. Eu lembro que quando eu fiz a extração, porque foi algo muito urgente, ele já estava... Eu comecei a perceber com o exame de toque mesmo, né, da mesma forma que falam tanto para as mulheres ali na questão da mama, como eu disse, nunca ouvi ninguém falar isso para homens, né? Você descobriu o que está acontecendo com você. Tanto que eu pensava que era uma inflamação, uma infecção, e aí ele começou a ganhar volume, e em algum momento ele começou a diminuir e ficar mais rígido. E aí, como eu gostava de biologia, eu mesmo concluí por A mais B que a chance de ser um tumor era muito grande, por isso eu corri para o hospital. Mas é o tipo de informação que eu acho que falta muito, tanto dos meus pares divulgarem, né, porque é algo constrangedor, então quem já passou é difícil falar sobre isso. Vou colocar um dado, Paulo. A Por gente está favor. falando de 20 anos atrás, né? Você tinha 18 anos, 20 anos atrás. 20 anos atrás, Agora já sabem a minha idade. o, o nosso acesso à internet era mais restrito. Por uma série de... por conjuntural, por uma série de questões. Era mais restrito e, portanto, com menos informação. Outra questão, o estudo sobre esse tipo de câncer também não tinha avançado muito. Hoje, eu fui fazer uma pesquisa hoje, né? De repente termina essa live, você vai lá, joga no Google e fala assim, peraí, não era tudo isso que o Paulo contou, não. Calma, ele tá meio mal informado, tudo bem, ele passou por isso. Mas, vamos lembrar, foi há 20 anos atrás, os recursos médicos eram outros. A medicina, gente, nesses últimos 10 anos avançou muito, principalmente na questão do tratamento do câncer. Esse é um câncer raro, ele tem incidência em 5% da população masculina entre 18 e 30 anos. Então, é uma população jovem, né, que é acometido disso. Mas não deixa, não é porque ele é raro que não deveria deixar de ser falado, né? A gente tem aí campanhas e campanhas sobre o câncer de próstata e não surte efeito, né? Então, assim, é legal, Paulo, trazer isso, porque o homem não conhece o corpo dele no sentido de saúde, conhece de outras formas, mas no sentido de saúde, ainda existe muito aquela ideia de que eu sou forte, de que eu vou deixar de ser menos homem se eu for buscar tratamento de saúde. Esse negócio de ficar indo no médico demais, eu já ouvi homens falarem isso pra mim. Não, se eu for muito no médico, vai acabar achando que eu tenho alguma coisa mesmo. Então, é importante o Paulo trazer isso e contextualizar também de que a gente já teve avanços, muitos avanços, né? Ele poderia ter feito uma coleta de material genético e congelado. Mas por que que não aconteceu isso, Paulo? Então, é muito caro. É muito caro. Eu achava, porque foi proposto, né? No primeiro momento fiz a extração, e aí o médico falou, olha, faz um espermograma, vê se você é estéril ou não, e a partir disso, congela o sêmen. Por quê? Porque a gente vai fazer um tratamento bem pesado e a chance de esterilidade, ela é muito forte. E aí eu fiz o espermograma e eu tinha 10% de chance de ser pai. Então, vamos avaliar, né? Já é um percentual bem baixo. E aí, quando eu fui atrás da informação para você recolher sêmen e congelar, eu descobri que você não paga só pelo processo, mas você paga por mês, sabe? É tipo assim, eles ainda nem nasceram e já estão pagando aluguel. Então, é um custo, e o custo não era baixo por causa das condições, tem que ser algo muito específico, não sei como é hoje, mas era um custo muito elevado, a gente não tinha condições financeiras de arcar com isso. E aí, voltando aqui a falar, né, para mim é muito difícil falar sobre isso de uma forma diferente, mas voltando a falar da minha fé, eu lembro que eu conversei com os meus pais e eu falei assim para eles, olha, se for da vontade de Deus que eu seja pai de filhos biológicos, ponto, biológicos, eu vou ser de qualquer jeito.
E se não for da vontade dele, eu não vou sair de qualquer jeito. Então, recolhendo sêmen ou não, vai continuar debaixo da vontade dele. Então, a gente optou por não fazer isso, até mesmo porque a gente não tinha condições financeiras de fazer. Então, E você tinha cobertura de um convênio, né? Quando você fez a primeira extração, né? então, eu tinha um convênio muito bom pela empresa do meu pai, a empresa que ele estava trabalhando. Era da Dix na época. E eles cobriram todo o tratamento, porque aí, depois que descobriu que era um câncer, qual era o passo imediatamente posterior? Iniciar um tratamento de quimioterapia, um tratamento bem pesado. Então, eu fazia sessões, eram ciclos de 4, né? Então, era a primeira semana, eu ia de segunda a sexta, 1 hora por dia. Segunda semana, só na segunda-feira, 1 hora por dia. Na terceira semana, só na segunda-feira também, 1 hora por dia, e a quarta semana eu descansava o meu organismo. Esse era o ciclo. Eu fiz alguns ciclos. E tudo isso foi coberto pelo plano, então eu fiz numa clínica particular, a quimioterapia, era um ambiente já bem ruim, no aspecto de pesado, né? Parecia que as pessoas competiam para ver quem tinha uma desgraça maior, isso aí era meio complicado. E mesmo assim, era um ambiente ainda melhor do que o que eu fiz na segunda vez, porque né, eu tinha toda essa possibilidade de fazer de forma particular. Então, para a segunda vez, eu não sei se eu já estou me adiantando demais falando sobre isso, mas a empresa que meu pai estava recebeu uma proposta muito legal do plano de saúde, né? Olha, vocês têm Dix, mas o Amil é tudo a mesma empresa, só muda a bandeira. Então, se vocês mudarem para o Amil, vocês vão fazer uma economia muito grande. E, inclusive, isso foi pouco tempo depois que meu pai passou por uma cirurgia cardíaca, né? Que também deve ter gastado um valor muito alto ali. E aí a empresa mudou o plano e eu perdi, porque virou uma doença pré-existente. Então, assim, não falaram com a empresa que meu pai estava, né? Ou se falaram também, eles não repassaram isso pra gente. E quando eu tive a segunda vez, eu não tinha mais cobertura do meu plano de saúde. Eu tive que fazer todo o tratamento pelo SUS. Ainda bem que existe o SUS. Mas eu fiz tudo pelo SUS a segunda. E Paulo, então como você já chegou lá, como que foi receber novamente outro diagnóstico? Eu sei que tem uma história aí, né, de você ficou bem, você fez a químio, ficou bem, você voltou a trabalhar, é isso? Você voltou a trabalhar, foi tocar a sua vida, né? Mas o que estava acontecendo? O que começou? O que te levou a esse segundo diagnóstico? Então, essa é uma parte bem chata, assim, bem desagradável, é triste mesmo. Para mim é triste eu olhar, né, ver tudo o que aconteceu, tem um peso também nisso. Por quê? Quando eu fui fazer a cirurgia, eu tive que fazer exames pré-cirúrgicos. São exames de rotina que a qualquer cirurgia você faz, e aí, a princípio, os médicos vão avaliar qual é o teu risco cirúrgico. Ah, dá para fazer cirurgia? Dá. E eu fiz uma tomografia na região, e nessa tomografia, eu passei por 2 médicos, um era amigo da família, radiologista, e o outro foi o médico que me tratou na segunda vez. Depois eu até falo alguma coisa sobre ele, mas era um médico muito bom, muito capaz, né? Só esses 2, eles disseram que o segundo câncer já estava lá no retroperitônio, tá? Deixa eu explicar onde é que é isso. Você pega a bacia, tá? E aí você sobe um pouquinho da bacia e na frente da coluna, atrás de todos os órgãos. Era lá, por quê? Era o próximo local de irrigação do sangue. Então existia até um caminho já que os médicos olhavam com cuidado, deveriam olhar, porque do retroperitônio, o próximo local que eu poderia ter câncer era no pulmão e do pulmão na cabeça. Né? Então eram as grandes preocupações. E ele já estava lá desde o primeiro momento. E como era só um exame pré-cirúrgico, né, não precisava ali daquele detalhe, daquela acuracidade de pesquisa. E aí sobre isso eu faço questão de falar, olha, se você trabalha, seja excelente no que você faz.
Porque se tivesse uma pessoa ali excelente no que ela faz, independente do motivo, né? Ah, eu só quero ver o pré-cirúrgico, ela já teria garantido que a minha vida seria poupada ali de 2 anos, sabe? Que foram 2 anos que eu perdi por conta desse segundo câncer. Então, Paulo, fala um pouco sobre isso. Perdeu o quê? Como assim? 2 anos que você perdeu? Como assim? É, pelo que eu estou entendendo, você está contando, o câncer já estava lá e nesses exames para a primeira cirurgia, ninguém viu. E ele já estava pois lá. é. E já poderia ter sido extraído tudo de uma vez só. Então, E quando você fala perdi 2 anos, fala um pouco sobre isso daí. 2 anos é foi o quê? assim, Foi entre um e outro? O que foi? eu falo mais do pós. Por quê? Eu voltei para o trabalho e depois de alguns meses eu comecei a sentir muitas dores nas costas, muitas dores. E o meu médico que estava me acompanhando, ele falou: não, isso deve ser falta de fisioterapia, porque você ficou muito tempo de cama, né? Então a musculatura deve ter atrofiado um pouco. E eu, por 3 vezes, fui para o PS, porque eu não aguentava a dor que eu sentia. E eu apaguei com a medicação, eu dormi com dor e acordei com dor no hospital. E aí, só depois de 6 meses completos, que era o período para iniciar ali a tomografia, né, fazer as tomografias de acompanhamento, é que saiu a tomografia. Ele pediu a tomografia porque deu 6 meses, e não porque eu estava sentindo dor. E aí, quando viu, tava lá um tumor, sei lá, do tamanho de uma laranja, e uma coisa grande, forte. Quando eu recebi esse diagnóstico, já foi até diferente, mas depois eu falo sobre esse ponto. Mas assim, então esses 6 meses e o tempo posterior, eu estou calculando esses 2 anos que eu perdi porque eu fui lutar contra o câncer. A minha família, eu não sei o quanto eles também perderam com isso, porque agora tudo estava girando em torno de mim, né? Infelizmente, eu virei ali um planeta com os satélites da família, né, me orbitando para poder me apoiar. Isso foi muito bom, muito importante. E que bom que eu tenho a família que eu tenho, porque todos, nas suas possibilidades, estavam ali me ajudando. Mas eles também foram roubados, né? A minha parte profissional, social, tantas coisas que, é claro, né, que eu poderia ter vivido e eu não vivi. Por quê? Porque em algum momento alguém deixou de ser precioso numa análise. E isso tudo já poderia ter sido resolvido na primeira vez e eu ia tá curado dali para frente, né? Então, esse é o roubo que eu me refiro, né? Que eu fui roubado ali por 2 anos. E, Paulo, eu preciso pontuar aqui também que, da nossa experiência familiar, a gente percebe que acontecem dois movimentos, assim, de primeiro. Ou a família se une muito, né? Como isso você falou, né? De girar em torno, às vezes até sufocando quem está passando por isso. Ou a família implode, né? Eu acompanhei algumas famílias que as pessoas não conseguiram lidar com isso. E foi bem doloroso para a família toda, porque a família já tinha outras questões e que elas vieram com muita força junto com o diagnóstico. Então, às vezes, a gente fala assim, nossa, a pessoa está com câncer e está sozinha. A gente chegou a ver pessoas indo fazer quimioterapia sozinhas, né? Não tinha ninguém para acompanhar. E aí, às vezes, a gente não entende, né? A gente é muito rápido em julgar, né? Em julgamento, assim, super rápido. Mas a gente começou a perceber isso, que ou a família realmente se une, é a nossa batalha, não é só sua, é nossa, né? Ou isso, a família implode, porque não, às vezes até aquela pessoa que está doente é a que estruturava a família. E aí fica muito difícil, muito doloroso, né? Duplamente doloroso. Paulo, esse segundo tratamento foi mais complexo, num lugar complexo. E como é que foi essa cirurgia? Porque a outra você internou, saiu logo, né?
Como é que foi essa segunda cirurgia? Então, ó, eu vou, se você me permitir, eu vou dar um passinho para trás e volto para a cirurgia. Tá bom, mas volta logo. Volta Volto. logo para a gente conversar mais sobre outras coisas. Quando eu recebi esse segundo diagnóstico, foi muito mais denso, foi muito mais pesado. Mas eu também lembrei, no mesmo momento me veio à memória um outro versículo, um salmo, que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque Deus está comigo. E o fato de eu ter lembrado desse versículo já me fez pensar também, vai ser pior, vai ser mais difícil. E agora já vou falar do tratamento, que foi a pergunta que você fez. Primeiro o tratamento e aí eu já vou para a cirurgia. A primeira vez eu falei, né, que era o ciclo ali de 4 semanas. 1 hora, sendo que eu fazia de segunda a sexta só na primeira semaninha. Dessa vez, eu tinha que fazer a quimioterapia com uma outra recomendação. Na primeira, era só para limpar o corpo, porque teoricamente não tinha mais nada. Então, se eu tivesse alguma célula, alguma coisinha que ficou, que a olho nu não foi possível identificar, ia limpar. Nessa segunda, eu teria que atacar o tumor, atacar o câncer. Ele teria que diminuir. Ele tinha que diminuir no mínimo 60% para que eu tivesse a chance de fazer uma cirurgia. Ainda assim ia ser avaliado, né? Era uma chance. Então, eram 6 horas por dia, de segunda a sexta, 3 vezes por semana. Era muito pesado, era muito pesado. E eu ainda fazia, na época a gente morava no Rio de Janeiro, eu morava em São Gonçalo, né? O pessoal fala que era do outro lado da poça, ali a Baía de Guanabara. E aí a gente tinha que se locomover até o Hospital da Lagoa, lá no Rio de Janeiro. Quantos quilômetros, mais ou menos? Uns 30, 35, né? Daí para cima, eu lembro Só que era ida. bem Só só ida. ida e Então tinha volta ida de e 70 volta e quilômetros. pedágio, né? E aí eu tenho que agora fazer um adendo que pouco tempo depois, o meu pai ele já não estava mais empregado. Então a gente passou por isso com muitas dificuldades também na área financeira. E aí eu tinha que fazer esse tratamento extremamente pesado e a gente tinha que esperar que ao final dos 4 ciclos tivesse uma resposta positiva para eu poder fazer a cirurgia, né? Então, eu não sei se eu já posso pular ali para a cirurgia, mas a cirurgia foi uma cirurgia de 7 horas. Nessa cirurgia, o médico falou depois para minha mãe, meu coração parou 4 vezes, mas devido ao risco cirúrgico, né? Imagina que eu tenho um corte, né? Eu tenho uma cesárea vertical aqui na barriga. E quando ele fez isso, ele colocou os órgãos, né? Ele foi afastando os órgãos para poder chegar lá no fundo, pertinho da coluna vertebral onde estava. E ele, inclusive, falou por que a cirurgia demorava tanto. Cada corte que ele fazia, ele tinha que esperar a pulsação do batimento cardíaco, porque a veia que estava lá, que é a principal veia do corpo, ele não podia correr o risco de fazer um cortezinho nessa veia. E quando o coração parou, a primeira vez, ele tomou uma decisão. Se a gente fosse fazer um processo de reanimação, o risco ia ser muito alto. Então ele preferiu esperar para ver o que ia acontecer. E as 4 vezes o coração voltou a bater sozinho. E aí eu ficava lembrando daquele versículo que veio logo no início, né? É isso. E você precisou fazer novo ciclo de quimioterapia, não precisou? Foi. Eu fiz esse ciclo, na verdade, foi antes da cirurgia, que era esse ciclo de 6 horas. E E pode falar. como que ficou a sua convivência com amigos, com família, pessoal do serviço, né? Como que as pessoas recebiam isso de novo? O Paulo tem 20 anos agora, ele estava com 18, agora com 20 está passando isso de novo, gente. Como que era? O que as pessoas te falavam? Olha, esse é um ponto que eu tenho que ser justo. O meu entorno foi muito carinhoso.
eles me abraçaram muito. Eu não ouvi de ninguém, eu não consigo lembrar, por mais que eu me esforce, que eu queira, eu não teve ninguém que falou algo negativo, que falou algo que pudesse me jogar para baixo, sabe? Mas todas as pessoas, amigos, familiares, o pessoal do trabalho, eles sempre foram muito solícitos e muito preocupados e queriam, de alguma forma, me dar força, sabe? Era uma situação meio dúbia para mim, porque eu não queria ver as pessoas. A gente não quer ver ninguém, né? Quando a gente está doente, a gente já não quer ver ninguém. E imagina que eu tomava tanta medicação que eu estava o tempo todo enjoado, né? E aí eu vomitava muito. E eu não queria que as pessoas estivessem por perto para ver isso, né? Inclusive, assim, o pessoal da igreja, por exemplo, eu era líder de jovens. E aí eu queria que eles lembrassem, tivessem na memória aquela pessoa forte, firme, né? E que estava sempre com um sorriso no rosto, pronto para uma palavra de incentivo. Imagina, eu não queria que eles me vissem de uma outra forma, né? Então eu não queria receber visita. Mas sempre que eu recebia, era especial. Todos, todos, todos. E teve alguma visita assim que foi surpreendente demais? Foi muito emocionante? Olha só, eu não lembro o nome do filme, mas tem um filme que conta a história de uma menina que ela tem câncer e ela tem dois irmãos e aí a irmã mais nova dela entra com um processo porque não quer mais doar medula para ela, sei lá, não quer mais. E tem uma parte desse filme que a mãe dela vai lá e corta o cabelo com ela, e a pessoa se emociona muito, né? Eu mesmo me emocionei bastante, mas assim, olha, eu vou falar que o filme ele é bom, essa parte é muito boa, mas quando a gente vivencia isso é muito melhor. E teve um dia que a campainha tocou, e aí eu fui lá abrir a porta, né? Eu andava bem devagarzinho, eu preferia andar porque eu tinha que me exercitar, né? Então eu fui abrir a porta, e quando eu abri a porta, sei lá, tinha uns 12 jovens da igreja, e todos eles estavam carecas, todos eles raparam o cabelo. Quando a gente tem algum conhecido, algum amigo, algum colega por uma situação difícil, a gente muitas vezes se furta da oportunidade de ajudar com medo de atrapalhar, né? A gente fala, eu não sei o que falar. Olha, eu vou te dizer que se você não souber o que falar, visita ele e dá um abraço. Hoje é mais difícil dar um abraço por causa do coronavírus, né? Mas você pode dar um sorriso com os olhos. E para eles isso vai ser especial. Porque eles não precisavam falar mais nada naquele dia. Só o cabelinho deles já falou, ecoa até hoje. Até hoje, por mais que eu disse, né, sobre algumas situações que foram difíceis e dolorosas, mas eu tenho que falar que eu consigo lembrar desse período que eu tive câncer com carinho. E por que isso? Por causa das pessoas que me cercaram. Elas foram pessoas especiais. A gente ouve muito uma frase que diz assim, olha, pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Então, isso sem dúvida foi uma das melhores coisas que aconteceu nesse período. O tratamento que eu recebi, e em especial esse dia, né? Que eles apareceram lá e aí um deles virou e falou assim, ô Paulão, você lançou moda, você ficou tão bonito, a gente quer ficar igual você. E com certeza aquele dia lá me deu muita força, né? Me ajudou muito na caminhada. Teve um outro dia que foi muito especial também, que foram os jovens da igreja que eu era líder, né? E de uma outra igreja que eu tinha passado há pouco tempo, e eles, no dia do meu aniversário, a gente tinha uma casa com uma escada grande, assim, né? Que era na parte de entrada principal. Eles colocaram uma cadeirinha na frente da escada e eles se prepararam, se posicionaram como coral e eles cantaram um hino que dizia assim, amigo querido, eu queria poder fazer mais por você, mas eu não posso. E a palavra
cantada, né, daquele hino da Célia. Mas a postura deles, a atitude deles de irem lá, eles ficaram ensaiando, gente. Era meu aniversário, eles ficaram ensaiando para apresentar, sabe? Falando um pouquinho até da igreja, a gente às vezes ensaia com coral para apresentar lá na igreja. Eles ensaiaram várias pessoas para apresentar para um que era eu ali, né? E que eu me senti realmente especial. E é bonito lembrar também da rede de solidariedade que se formou, porque estava todo mundo desempregado, né? Você não tinha, achava que não tinha um convênio, né, que pudesse fazer o tratamento. Você foi até o INCOR do Rio de Janeiro, que era o Instituto, INCOR não, o INCA, o Instituto do O INCA, Câncer Instituto Nacional Brasileiro, do Câncer. e eles alegaram que como você já tinha começado o tratamento na rede particular, eles não iriam fazer o seu tratamento. Por isso que você precisou achar um hospital muito longe de casa e um hospital dia, porque o tipo de tratamento que você fazia requeria a internação, mas o hospital público que você conseguiu não conseguia te internar, então você passava quase 8 horas lá, né, às vezes. No mínimo 6 horas por dia. E se formou uma rede de solidariedade. Então, eu gosto de pensar nisso, de que pessoas precisam de pessoas em todo o tempo, gente. Em todas as situações da nossa vida. Quando a gente está empregado, quando a gente está desempregado, quando a gente virou mãe, quando a gente está doente. A gente precisa de pessoas. E é muito bom ter pessoas. Os nossos vizinhos são nossa família. A gente aprendeu isso de um jeito muito lindo. E lá onde o Paulo estava morando, na época que ele ficou doente, não eram amigos de infância, amigos de nascimento, né? E tinha um lugar que o Paulo tinha muito enjoo, então ele não conseguia se alimentar bem, e para cortar o enjoo, ele tomava sorvete, né? Coisas geladas. E um senhor que vendia sorvete, ele começou a ficar muito intrigado. Por que comprava tanto sorvete se essa família não Era vendia? uma quantidade muito grande de sorvete, né? E aí ele perguntou pro pai se ele estava revendendo. Ele falou assim, você está revendendo meu sorvete? Porque o meu preço não é tão bom assim para você revender. E aí meu pai falou, não, na verdade eu tô com meu filho em casa com câncer. E o sorvete era uma das únicas coisas que segurava no meu estômago, né? Praticamente a única coisa. Tanto que depois disso eu desenvolvi um método para almoçar, né? Eu comia um pouquinho de sorvete antes, almoçava um pouquinho e comia um pouquinho de sorvete depois, né? Para evitar. E aí quando meu pai falou isso para ele, ele virou e falou assim, olha, eu queria muito poder doar o sorvete para você. Mas eu sou um fornecedor muito pequeno, uma empresa pequena. Mas eu sempre quis ajudar. Então, se eu te fizer a preço de custo, eu te ajudo. Gente, o meu pai não pediu nada, mas ele estava desempregado. E esse rapaz, por uma curiosidade dele, ele decidiu então começar a ajudar um desconhecido, fazendo sorvete a preço de custo. Ele parou de ganhar dinheiro com a gente, né? Imagina, hoje a gente vê tanta gente olhando e falando assim, uma necessidade, vou cobrar mais caro. O cara olhou e falou, nossa, uma necessidade, não vou cobrar. Vou ter empatia. E também teve, você desidratava muito rápido, né? E na época, um dos únicos bebidas que te hidratava mais do que a água, obviamente, mas que tinha sais, enfim, que dava uma hidratação rápida, era um composto que não precisa falar o nome, que porque ele era um repositor hidrolítico, uma coisa assim. Caríssimo. E era muito caro. Hoje diminuiu o preço porque a concorrência aumentou. Ainda é caro, mas era muito mais caro. E aí, assim, eu trabalhava, eu faço questão de falar porque eles me trataram com muito carinho, com muito amor. Então, muita dignidade. Eu trabalhava no grupo Pão de Açúcar e eu era, assim, mais um funcionário lá, sabe? O que eu fazia não era nada de especial, eu era mais um funcionário que gostava de fazer tudo muito bem feito. E aí o gerente da loja um dia ligou para o meu pai e falou assim, olha, a diretoria do Pão de Açúcar está sabendo do caso do seu filho. E eles ligaram para cá e eles falaram que se fosse necessário abrir qualquer tipo de exceção, a gente precisaria abrir para poder te ajudar. Como nós podemos te ajudar? E aí, nesse primeiro momento, quando eles falaram isso,
meu pai virou e falou assim, olha, eu estou gastando R$ 115 por semana. Há 20 anos atrás, R$ 115 por semana É muito era dinheiro. muito dinheiro. Hoje é muito dinheiro. Antes era muito mais. Muito. E ele desempregado. E aí o gerente lá falou assim, traz a notinha que você do posto de gasolina, traz a notinha do pedágio e a gente semanalmente vai pagar essa condução de vocês, sem a gente ter pedido nada. E a única coisa que a gente realmente foi e pediu, meu pai foi lá na loja e falou assim, olha, o médico disse que essa semana, esses próximos dias, ele precisa muito tomar esse produto e, e ele é muito caro, eu queria ver se você pode vender ele para a gente por preço de custo. E existe um processo no supermercado para controle de estoque em que eles transferem as mercadorias para a cozinha, o que a gente vai consumir. Então a gente fala que é uma transferência para consumo. Então, arroz, tudo que a gente vai consumir tem feito uma transferência. E aí, assim, ao invés deles fazerem a preço de custo, eles transferiram aquilo internamente com o aval da diretoria, não fizeram nada, né, por baixo dos panos. E aí eles simplesmente deram para a gente uma caixa inteira com aquele produto para que eu pudesse, então, ajudar no meu tratamento. As pessoas do trabalho, eu preciso também falar sobre isso, teve um dia que eles foram me visitar durante o expediente, o gerente fretou uma Kombi, tirou algumas pessoas de lá no horário de trabalho, então foram pessoas que pararam de produzir para a empresa, e elas foram lá onde eu estava levar uma cesta básica, levar um dinheiro que eles tinham feito uma vaquinha, e eles inclusive levaram o lanche que eles iam comer enquanto estavam lá. Então, assim, foi outro dia que foi muito especial para a gente. Como eu disse, né, às vezes a gente não sabe o que falar, mas a visita, ela já fala demais. E essa rede, esse grupo de pessoas... irmã, você chegou a comentar, né, que a grande parte da nossa circunvizinhança eram amigos recentes. Porque eu tinha saído de São Paulo, onde eu cresci, e estava morando no Rio de Janeiro há poucos anos. Mas, assim, eu também tive amigos daqui de São Paulo, 3 amigos em especial, que eles pegaram um fim de semana e foram lá me visitar. Né? Um deles, que era o que tinha mais dificuldade financeira, ele vendeu todo o vale transporte dele, na época era papel. Alguns devem conhecer isso, saber como é que era. Ele vendeu tudo para conseguir ir. E ele ainda não sabia como ia fazer para voltar. Mas ele queria estar lá, ele queria me ver. Tanto que foi numa semana que calhou que toda a nossa família foi para lá também. Então foi uma semana bem atípica, bem feliz. E ele voltou de carona. Né? Então foram momentos ali, eram sempre oásis no deserto. Paulo, dá para dizer, pelo menos da minha parte, mas acredito que da sua também, que a gente foi muito impactado pelo amor de Deus através das pessoas? Com certeza. Uma vez eu fiz um devocional e o título dele era assim, ó, eu, um braço estendido de Deus. Por quê? Porque nós somos as pessoas que vão fazer por outros aquilo que Deus gostaria que a gente fizesse. Então nós somos o braço dele, né? E isso aconteceu de uma forma assim, olha, sem palavras. Eu estou contando aqui alguns poucos exemplos, mas eram exemplos diários. A gente vivia isso diariamente, o amor das pessoas curando, sabe? O câncer, agora eu vou me limitar realmente a falar especificamente do câncer como doença. O que eu vivi, eu percebi que ele é uma doença no corpo, mas que ele ataca a alma também. E a gente vence o câncer, e eu já ouvi muitas pessoas também falarem isso, fora o que eu vivi, também a gente vence aqui. E o amor dessas pessoas, o amor transformado em ações, e não somente o amor, eu amo Paulinho, ou, né, Paulinho, olha, espero que você melhore. Não, mas o amor transformado em ações, ele ajudava muito para que eu pudesse vencer o câncer aqui também. Foi essencial, foi lindo e maravilhoso. Inclusive, no dia que eu fui fazer minha última cirurgia, que era mais pesada,
eu recebi a notícia de que haviam pessoas orando por mim no mundo inteiro. A gente tem uma rede, né? A gente conhece pessoas, e assim, eu fiquei sabendo de pessoas em vários países diferentes que no momento da minha cirurgia estavam orando. Eu, alguns meses, acho que até um ano depois, eu não lembro exatamente o tempo, eu comecei a fazer seminário em uma outra igreja. E um dia, conversando com um dos meus professores, que era pastor, eu contei da situação que eu tinha passado e ele começou a chorar. Mas eu contei só o início. E ele já começou a chorar, né? Eu pensei, pô, tá chorando na hora errada, eu nem tô na parte que chora. E aí ele virou e falou assim, eu posso te dar um abraço? Eu falei, pode. E aí ele me abraçou e ele falou assim, a minha igreja orou muito por você. E agora eu te conheço. E agora eu tô vendo você aqui e você Meus tá olhos bem. te veem. Você falou uma coisa tão linda e eu vou repetir do jeito que eu ouvi. Que a gente pode expressar o nosso amor, não só de palavras, mas das formas mais inusitadas, né? No seu caso, aqueles amigos que rasparam o cabelo, aqueles outros que passaram, investiram o seu tempo ensaiando para cantar para você. Gente, não foi dinheiro, porque a gente falou aqui que a condição financeira estava bem grave, né? Estava bem difícil. E não foi dinheiro. O Paulo falou, e eu até coloquei isso no título em algumas divulgações que eu fiz hoje, as consequências no corpo e na alma. Porque o corpo fica com uma cicatriz, o Paulo tem cicatriz, mas a alma dele foi muito acolhida. Ele foi sustentado pela amizade, pela compaixão, pela empatia, pelo amor. E não só da família, né? Foram muitos desconhecidos que fizeram coisas fantásticas. Paulo, você tem filhos? Então, eu tenho 3 filhos. E aí eu vou te falar que a gente tem só mais uns minutinhos. Tá bom, eu vou correr o máximo que eu puder. Eu conheci a Jaque após tudo isso, a minha esposa, linda, maravilhosa, a melhor mulher que existe no mundo. E ela já tinha o meu filho mais velho, o meu primogênito, que é o Gustavo. E quando eu pedi ela em namoro, eu falei que talvez ela não poderia ser mãe de filhos biológicos meus. Então a gente, no pedido de namoro, eu falei, olha, você quer namorar mesmo comigo? Porque tem essa situação aqui, tá? E aí ela topou, né? E a gente, desde o namoro, a gente conversava muito sobre adoção. E aí, por fim, tenho 2 filhos meus biológicos. Um dia já que ela esqueceu de tomar a cartilhazinha, né, a cartelazinha dela, ela falou, vou pular um mês, né? Porque eu tomo há tantos anos, já são 8 anos tomando. E tem pessoas aí que ficam 3 anos sem tomar, vou pular, tá bom? Eu falei, tá bom, né? Você é estéril, você tá tomando há 8 anos. E naquele único mês que ela pulou a cartela, a gente engravidou do primeiro filho, que foi o Daniel, o primeiro biológico. E o segundo foi assim, ela achou que estava grávida uma semana, porque ela atrasou 1 ou 2 dias, e ela era sempre muito regulada. E aí, quando viu que não tinha engravidado, né, ela me pegou chorando, porque eu estava cheio de expectativa. Aí ela começou a chorar também, eu não sabia que você queria um filho. E aí eu falei, não, mas eu não sabia que eu queria. E aí a gente falou, então vamos fazer um. E aí veio o Lucas, assim, realmente a gente falou, vamos fazer mais um filho, e fizemos mais um filho. Que Então fácil. eu cheguei num ponto que eu tive que fazer vasectomia. Porque, né, era para eu ser estéril, mas o meu filho mais velho já até falou, pai, do jeito que as coisas são, não confia muito nessa vasectomia não, viu? Mas são 3 meninos hoje e a gente já entrou com o processo agora, porque a gente está esperando vir a nossa menininha. A gente entrou com o processo de adoção, a gente entendeu aí que como só tinham vindo filhos homens, e a gente já falava tanto sobre adoção, então justo seria a gente adotar uma menina. E entramos esse ano com uma petição aí, o processo está rolando. E a família toda tá grávida. Tá todo mundo esperando essa menina. É, Todo mundo. A eu tia sei que ela aqui vai ser também. mimada, porque A não tem tia nenhuma também. menina, né? É verdade. A tia tá aqui esperando por ela também, ansiosa, estamos todos grávidos. Paulo, e hoje, 20 anos depois, eu sei que a gente já colocou algumas coisinhas, mas você conseguiria dizer aí, resumidamente, hoje, o que ficou de tudo isso que você passou? Olha, a época, eu não conseguia perceber o quanto isso também foi bom.
mas hoje eu consigo olhar, e hoje eu digo assim, já há um bom tempo, e tirar tantas lições boas daquele período, que eu tenho convicção de que foi fundamental para ser quem eu sou hoje, sabe? Para me ajudar, inclusive, a ter mais empatia, né? Eu li um livro, uma tia muito querida me recomendou um livro, e ele era um médico que ele falava que para ele a dor é uma escola de simpatia, porque ela ensina a gente a ser simpático com o próximo. Quando o nosso próximo tem dor, a gente é simpático com ele. Quando a gente nunca sofreu, nunca teve dor, é mais difícil a gente ser simpático e entender a dor dele. Então, quando eu lembro dos momentos que eu vivi, né, os momentos que eu passei durante esse período, eu consigo lembrar com muito carinho, né? E isso realmente arranca sorrisos sinceros do meu rosto, porque o amor expressado através de muitas pessoas foi especial. A gente a gente fala aqui no termo, né, no evangeliquez, que a igreja ela é um corpo. E eu nunca me senti tão verdadeiramente um corpo de uma igreja como eu me senti nesse período. Porque assim, quando você machuca um dedo, não é só o dedo que dói, o resto do corpo não está nem aí. Você machucou o dedo, o corpo todo sente a dor. E foi isso que a gente sentiu, que todo o corpo estava sentindo dor e estava abraçando a gente. Então isso foi especial. Paulo, a gente está finalizando e vou compartilhar aqui. O Paulo está à procura de emprego, gente. Ele trabalha na área de tecnologia. Vai ficar aí o Instagram dele, tá lá no folder. Se precisar, pode me acionar se você achar que tem uma oportunidade para ele. Ele está procurando serviço. Então, além da gente ouvir essa história assim, que parece tão difícil, mas ele está aí mostrando os filhos dele, mostrando, falando, vocês ouviram a voz das crianças aí, Então aqui, gente, paternidade real. mostrando também que a gente pode contar com outras pessoas, né? Então, se você souber de alguma oportunidade na área de tecnologia, conversa com ele, vê se dá um match aí. E, Paulo, queria te agradecer pela generosidade de falar de um tema tão íntimo e difícil. Algumas pessoas que eu convidei falaram, Vivi, desculpa, não consigo ouvir falar sobre isso. É bom falar, mas eu não consigo. Então, é um tema mesmo delicado. Mas, Paulo, obrigada. Você foi muito generoso. Muitas pessoas mandando beijo para você, agradecendo aqui, a Clarice, a Denise agradecendo. Gente, muito obrigada por vocês estarem ouvindo. Eu espero que a sua vida tenha sido enriquecida um pouquinho durante esses minutos que a gente passou junto. Então, procure o Paulo. Convido você para dar uma olhada nas outras lives que aconteceram. Semana que vem, se tudo der certo, tem mais. E eu espero que a gente continue essa caminhada junto. Paulo, muito obrigada. Amo você e vamos continuar escrevendo mais histórias juntos. Amém. Obrigado pelo convite, Vivi. Um beijo para todo mundo, gente. Até mais, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.